No vídeo de hoje, Bruno Formiga e a continuação da nossa parceria, agora em outro espaço, em outro endereço. Like no vídeo, se inscreve, ative o sininho, rumo a 430 mil inscritos por aqui. Bom sábado, bom almoço para você. Primeiro de tudo, eu quero agradecer a enxurrada de mensagens bonitas, positivas, carinhosas, muito legal, li tudo. Evidentemente que a gente não consegue responder tudo porque o volume é muito grande. Aqui no canal a gente teve mais de 1000 mensagens só do vídeo de ontem, só nas horas que eu vi. Agora eu já nem sei como é que tá. No Instagram também, onde o post lá repercutiu pra caramba. Quero agradecer. É gente que vibra por você sem te conhecer pessoalmente, né? A gente se conhece aqui da nossa relação todo dia. É gente que te considera da família, mesmo se você não é da família. É muito bonito, né? E esse senso de comunidade que a gente criou aqui no canal, ele é muito forte, né? Então, a gente vibra junto, a gente se emociona junto, a gente se irrita junto, todo dia aqui no canal. Então, eu fico muito feliz e muito confiante, ainda mais confiante para partir para esse projeto, porque é tanta gente apoiando. Pô, eu vou te acompanhar, Jorge. Pô, tô feliz por você. Caramba, como isso tem valor, né? Como é bonito ver as pessoas vibrarem pelas outras, que é muito difícil, né? Nem todo mundo consegue, né? Às vezes as pessoas se entristecem com a felicidade do outro, o sucesso do outro. E vocês perceberam ontem assim o brilho no olho com o qual eu falo do projeto, como isso mexe comigo, como eu estou encarando isso como o maior passo da minha carreira. Então, muito obrigado, muito obrigado. Você que pegou um tempinho do seu dia ontem para mandar uma mensagem, para passar uma energia positiva. Nossa, que Deus te recompense abundantemente disso, porque isso tem um valor muito grande, acredite nisso. O Bruno Formiga é o assunto do vídeo. O Bruno Formiga eu conheci em 2013. A gente era o retorno ali da Copa do Nordeste, né? Tinha lá uma questão judicial entre a Top Sports e a CBF, porque a Copa do Nordeste era realizada lá nos anos 2000, e aí foi retirada do calendário, a coisa foi parar na justiça, e aí a CBF teve que voltar com a competição. E o Esporte Interativo capitaneou a transmissão, a divulgação, a promoção daquele evento. E virou um dos nossos carros-chefe na época. Era um dos principais eventos do portfólio esportivo da casa. Então, precisávamos de reforços também para a nossa equipe. E precisávamos dar à equipe uma cara nordestina, porque era uma equipe basicamente de cariocas, né? E o André Henning paulista e tal, mas e o restante, uma galera do Rio de Janeiro. Obviamente que não seria problema nenhum, como não foi para nós, falar do futebol nordestino, né? Para a gente se aproximar, para a gente estudar, para a gente entender, conhecer. Isso aí a gente fez com tranquilidade e acho que o trabalho que a gente fez lá foi muito bom. Mas a gente precisava ter no elenco um jornalista local, com essa vivência local, com características locais, inclusive o sotaque, né? A transmissão num canal nacional, ela precisa contemplar todos os sotaques, né? Todas as formas de comunicação de um país tão diverso como o nosso. E aí, eu não sei exatamente como foi essa busca, isso ele pode falar melhor do que eu, não sei exatamente, acho que pelo que ele já contou, assim, ele procurou, né, o Fábio, o Diego, que eram os líderes do projeto do Esporte Interativo na época, ele se apresentou e tal, e a coisa rolou e ele foi contratado. E eu conheci o Formiga em Fortaleza, no dia da transmissão, na nossa primeira transmissão da Copa do Nordeste 2013. Era janeiro de 2013, a Arena Castelão seria reinaugurada naquela tarde com uma rodada dupla. Eles programaram às 4 da tarde Fortaleza e Sport. O André Henning fez esse jogo com o Vitor Sérgio Rodrigues e a equipe de campo. E às 18h30, Ceará e Bahia. E eu fiz esse jogo com 2 comentaristas. O Henrique Marques, que estava lá com a gente na época, e o Bruno Formiga. Foi o dia que eu conheci o Formiga. Conheci o Formiga no estádio, na cabine do Castelão. E ali fizemos o jogo. Saiu no primeiro jogo não saiu gol, saiu no segundo, gol do Kleberson. Acabei narrando o primeiro gol da história da nova Arena Castelão, né, da reformada Arena Castelão. E ali começou a nossa relação com o Formiga, começou meu trabalho com o Formiga, que obviamente se estendeu para a vida pessoal.
né? Obviamente a coisa ultrapassou as barreiras. E aí a gente acabou viajando muito, principalmente pelo Nordeste, nesse período de Copa do Nordeste. Porque o Formiga, por força de escala, ele acabava sendo a minha dupla, né? Ele acabava fazendo muitos jogos comigo. Antes do Formiga, eu tive um período em que eu fiz muitos jogos com o Rafael Oliveira. Rafael Oliveira foi durante algum tempo a minha dupla. Eu senti muito a saída do Rafael Oliveira no Esporte Interativo. Eu lembro que as pessoas tiveram muito cuidado para me dar a notícia em separado, porque elas sabiam que eu ia sentir a pancada, o baque, porque eu gostava muito de trabalhar com o Rafa. A gente tinha um entrosamento, a gente tinha uma conexão muito legal. E até hoje a gente se fala e, pô, o Rafa, eu sou fãzaço do Rafa. Sou mesmo, sou puxa-saco do Rafael Oliveira. E aí, com a saída depois do Rafa, enfim, o Formiga chega, o Formiga ocupa esse espaço. Então ele acaba virando, né, com o passar do tempo, a minha dupla. E a gente começa a fazer jogo junto em tudo que é lugar. E a gente começa a viajar em tudo que é lugar, para tudo que é lugar. A gente começa a se conhecer melhor, né? Um sabendo as dores do outro, um entendendo os pensamentos do outro. Era uma época de efervescência política grande. Eu lembro que a gente viajava e ficava horas falando de política, falando no voo, aí concordava um negócio, aí discordava da maioria e tal, mas nunca virou um quebra-pau a ponto da gente romper a amizade por isso, por esse assunto. Não, a gente sempre respeitou muito o espaço um do outro. Obviamente que o Formiga é mais incisivo na discordância, como você já deve perceber, até porque ele tem uma veia debatedora. Mas era divertido e isso fazia a gente passar o tempo. E muitas vezes, em algum período assim, a gente ficava mais junto do que com a nossa família, porque a gente viajava. Teve uma vez que a gente ficou 1,5 semana fora, a gente emendou uma viagem na outra. A gente foi para Recife, depois foi para Campina Grande, aí de Campina Grande a gente voltou para o Sudeste porque tinha um lançamento do Brasileirão em São Paulo, e a gente ficou junto assim a semana inteira, mais de uma semana. Então criou-se ali uma relação muito forte, que obviamente, como eu disse, se estendeu para a família. Então as famílias se conheceram, esposas, filhos, eu vi boa parte, depois o Formiga foi para Santos e tudo, mas eu vi boa parte do crescimento dos filhos do Formiga, né, da Sara e do Cauê. A Sara mais novinha, como a Caroline, o Cauê já tem mais ou menos a idade do meu filho, do Gustavo. Eu vi esses moleques crescendo. A minha filha foi estudar na mesma escola que eles estudavam depois, né, quando a minha filha entrou na escola. Minha filha é mais novinha e a minha Luz foi com Deus. A minha filha foi estudar na mesma escola que eles, que o Cauê e a Sara. E aí a gente criou essa relação muito próxima. Então a gente tinha um núcleo ali que ia muito além do vídeo, né? Então você tinha o Vitor Sérgio, né? O Formiga, o Vitor Costa na época, que era o nosso gestor de elenco, hoje nos canais Globo, e foi um dos caras que participaram aí da minha contratação. Então a gente era muito evento junto, aniversário junto, churrasco junto, fim de ano junto, Réveillon, passamos uns 2 Réveillon juntos. Então rolou essa conexão com as famílias. Era um cara chegando no Rio, né? Ele se mudou de Fortaleza para o Rio, então a gente tinha também essa missão de acolher o cara. Pô, irmão, Rio de Janeiro é uma cidade muito complicada, né? Não que Fortaleza não seja, mas caramba, né? É o Rio, é difícil. Mas ele gostou muito do Rio de Janeiro, ele se adaptou muito fácil ao Rio de Janeiro. Formiga é do litoral, né, irmão? Formiga da praia, Formiga do surf, Formiga... Então o Rio de Janeiro para ele foi um negócio maravilhoso. Mas obviamente que, né, houve momentos difíceis na nossa caminhada. Então, quando ele estava ali adaptado, já morando há 6 anos no Rio, feliz da vida com o Rio, apaixonado pelo Rio, pum, vem a notícia de que tem que vir para São Paulo. E eu me lembro que foi um período em que a gente se aproximou demais, porque tinha acabado o projeto do Esporte Interativo em 2018, acabado da forma que era, né? Os canais 24 horas foram tirados do ar. Eles pegaram o conteúdo esportivo que sobrou no portfólio, porque alguns eles devolveram e encerraram contratos, pegaram o conteúdo esportivo que sobrou e distribuíram na TNT, no Space, nos canais de filme. E aí a operação do Rio de Janeiro, que era uma operação grande para manter no ar 3 canais ao vivo 24 horas, ela foi encerrada. Muita gente acabou, nesse momento, sendo desligada da empresa. Foi um momento muito duro, muito duro. A gente viu o amigo ir embora, né, do nosso convívio diário, as incertezas do mercado. Que bom, que grandíssima parte rapidamente se realocou, porque era gente muito boa, muito competente, o mercado acabou absorvendo, graças a Deus, porque ali são famílias, né, cara, que dependem disso.
E foi muito penoso para a gente lidar com isso e depois lidar com a coisa da mudança do Rio para São Paulo. E ali a gente se fechou como grupo, como trio, eu, ele e o Vitor Sérgio. A gente tinha e ainda tem até hoje um grupo de WhatsApp. E o nome do grupo é Lembrei do Formiga, né? Formiga é o protagonista do grupo. Quando a gente sempre lembra de alguma coisa, alguma linha que o Formiga cruzou, algum risco que o Formiga correu, algum excesso, lembrei do Formiga. Então virou o nome do grupo. E nesse grupo a gente fazia ali tipo uma terapia, né? Um ia animando o outro. Na verdade, eu ia animando os dois, né? O Formiga e o Vitor, porque estavam mais reticentes aqui da vinda para São Paulo. Mas tinha dia também que eu baqueava, porque imagina, né? Mandaram uma galera embora, uma galera, assim, 80% da empresa, reduziu, enxugou. Aí, pô, vai dar certo, um monte de incerteza, vai dar certo? Pô, vai botar a Champions num canal de filme? Pô, será que vai rolar isso aí? Será que não vai dar errado? Pô, e se daqui a 6 meses, 1 ano lá em São Paulo, os caras desligam um botão e falam, não deu certo também, já matamos 80% do projeto, mata esse resto aí, pisa na barata aí com um chinelo, pau. A gente foi nessa tensão, nesse estado de tensão. Fora, assim, as imagens que eram muito duras, né? A gente o esporte interativo no Rio, ele ficava num prédio de 4 andares, no bairro de Botafogo, e assim, aquilo era vivo, aquilo era pulsante, era a redação, sabe, nível alto, a galera discutindo, brincando, zoando, vendo o jogo junto, trabalhando pra caramba. E aí, de repente, naquele agosto, depois que a bomba caiu e a gente sobrou, tinha uma Supercopa da Europa para fazer, tinha uma Champions para fazer, um playoff de Champions para fazer, e a gente chegava lá, irmão, e era aquilo vazio, silencioso. Algumas pessoas nem tinham retirado pertences ainda, então a gente chegava via porta-retrato. Era um negócio horrível, foi muito duro pra gente naquele período. Então a gente se fechou, um passava energia pro outro. Eu parecia ser ali o mais forte do trio, porque eu estava muito empolgado com a possibilidade de mudar para São Paulo, porque, como vocês sabem, eu sempre quis vir para São Paulo. São Paulo era um sonho para mim, sonho de vida mesmo. Eles dois mais reticentes, então eu ali dava aquela energia. Mas tinha dia, irmão, que eu acordava baqueado. Tinha dia que eu acordava zoado da cabeça. Falava, meu Deus do céu, e esse projeto, e essa mudança, será que isso vai dar certo? E aí eles me animavam, aí eu levava alguma inquietação, pô, sabe o que eu pensei aqui, galera? Pô, tô preocupado com isso. E aí era a hora que eles entendiam, né, o Vitor e o Formiga, pô, eu preciso dar um levante no Jorge. Hoje é ele que tá na merda, né? Ele já ajudou nós aqui nos outros dias, vamos lá, porque hoje ele tá fudido na cabeça aí. E aí eles iam lá e me animavam de novo, a gente conversava, se entendia e a coisa ia. E viemos todos para São Paulo juntos. No mesmo mês, em janeiro de 2019, só com diferença de semanas, né? Eu acabei sendo o último a chegar, eu cheguei dia 29, eu cheguei na última semana, eles vieram um pouco antes, aí toda aquela coisa de procura apartamento, eu tive que vir para São Paulo umas 2 vezes para visitar apartamento, visitar colégio para o Gustavo. Na época, a Carolina ainda era muito pequenininha, mas o Gustavo já estava em fase escolar. E aí eu tinha que pegar a indicação, tinha que visitar para ver se gostava e tal. Aí voltava para o Rio, aí a Paola tinha que vir junto comigo. E a gente não conhecia nada de São Paulo, mas zero. Não fazia ideia onde era a Lapa, onde era Barra Funda. Eu morei na Lapa no meu primeiro endereço, Pinheiros, Perdizes. A gente foi aprendendo. A gente foi, tá, a TV fica onde? Fica no Itaim, beleza, tal. Fica quanto tempo de onde a gente vai morar? Tal, beleza. Aí a gente foi, né, nesse primeiro momento em que a mudança aconteceu para São Paulo, a gente foi se ajudando nisso também. E era a família. Né? Os nossos familiares, os familiares do Formiga estavam todos em Fortaleza, do Formiga e da esposa dele, da Renata. O meu e da Paola, a mesma coisa, todos no Rio de Janeiro. Do Vitor Sérgio e da Fabiana, a mesma coisa, todos no Rio de Janeiro. Então, era a nossa família aqui, foi a nossa família aqui. Nesse período, né? A gente se aproximou ainda mais, se fechou ainda mais, a amizade rolou e a gente foi tocando em frente. Obviamente que a vida não é fácil, né? Houve um período mais turbulento assim da amizade entre as famílias, mas isso, até o Vitor Sérgio no texto que fez, muito bonito, falando da despedida ali do Formiga e tal, no momento em que se anunciou a saída do Formiga, o Vitor cita isso, né? Houve um período ali de desgaste pessoal no nosso entorno, mas que não afetou essa amizade entre eles e eu entro nesse combo também. Obviamente, a gente continua muito próximo em escalas, muito. Mas nesse período em que houve um desgaste no entorno, a gente não tinha mais a mesma convivência no âmbito pessoal.
Mas isso durou um tempo, né? Isso durou um tempo. Isso foi coisa de alguns meses. Depois eu tive o problema do câncer de tireoide e eu e o Formiga, antes da minha cirurgia, a gente saiu para ter uma conversa para aparar arestas de coisas que estavam acontecendo no nosso entorno, reforçar os laços de amizade que a gente tinha, né? Abrir um pouco o coração, desabafei, Formiga também falou algumas coisas ali que eram importantes para eu entender naquele momento. Então foi um momento importante, é a hora que você vê quem está fechado com você, é a hora que você vê quem é que está segurando a sua mão. Eu estava numa aflição gigante, porque imagina, né? Eu ia passar por uma cirurgia do lado da corda vocal para retirar um tumor. Não era uma espinha não, né, galera? É um negócio sério, pô. E que poderia afetar minha carreira, a minha corda vocal, meu desempenho como narrador para sempre. Então, pô, a cabeça da gente explode. Então foi uma conversa dias antes, assim, acho que na semana anterior à cirurgia, muito importante para a gente colocar algumas coisas nos eixos, para a gente recolocar essa amizade ali no trilho e seguir em frente. E aí, enfim, a vida seguiu, seguimos fazendo muitos jogos juntos, seguimos viajando juntos, né? Ele como meu parceiro de transmissões em boa parte dos jogos da Champions, né? Por exemplo, esse ano 5-4 do Barcelona contra o Benfica, ele estava do meu lado na cabine, tem um vídeo maravilhoso dele reagindo. Grandes momentos na minha carreira se deram com o Bruno Formiga na cabine. O Vitor Sérgio, ele era um cara que eu conhecia há mais tempo do que o Formiga e com quem eu tenho uma amizade muito, muito, muito profunda, de irmão. Eu considero o Vitor um irmão que a vida não me deu. Eu sou filho único, a vida não me deu irmãos de sangue, mas pô, me deu um cara como o Vitor, né? Falei muito disso no vídeo que fiz para ele aqui no canal. Mas por força de escala, o meu parceiro de transmissão, na maior parte do tempo, não foi o Vitor, foi o Formiga. Porque o Vitor fazia os jogos com o André Henning, muitas vezes, a grande maioria, né? Então, o Formiga era o cara que estava comigo no gol do Lucas, por exemplo. O Formiga estava comigo e com o Mauro lá no Rio, a gente narrou esse jogo do Rio, do estúdio do Rio, quando ainda existia, no gol do Rashford, contra o Paris Saint-Germain, tem prateleira assim, tem hierarquia assim. O Formiga estava comigo no 6-0 do Guarani, para cima do ABC, na virada do show do Fumagalli, 1% de chance, 99% de fé. O Formiga estava comigo no acesso do Fortaleza, né? Todos esses dramas do Fortaleza, né? Quando não subiu contra o Brasil de Pelotas, a gente estava lá no Castelão. Quando não subiu contra o Juventude, a gente fez esse jogo do estúdio do Rio. Quando subiu contra o Tupi, a gente estava lá em Juiz de Fora. Ele acompanhou toda essa saga comigo. Ele estava comigo. Formiga estava comigo no 5-4 esse ano do Benfica contra o Barcelona. E a lista é extensa de momentos incríveis que eu tive na minha carreira dividindo cabine com ele. E aí você vai criando um entrosamento, né? De tantas vezes você repetir essa dupla, você vai criando um entrosamento que torna tudo muito fácil. Eu me lembro de ter dito algumas vezes para a chefia, para a antiga chefia do Esporte Interativo, pô, cara, assim, é muito tranquilo fazer jogo com Formiga, é muito bom fazer jogo com Formiga, a gente tem um entrosamento no timing, na respiração. Eu tô narrando o jogo, eu tô vendo o movimento que o Formiga tá fazendo com o corpo de canto de olho, assim, eu já sei que ele quer falar, eu já sei que eu tenho que dar uma deixa, eu já sei a hora que ele vai entrar, sem que a gente se atropele. Se você reparar, Formiga e eu, a gente se atropela muito pouco na transmissão. Atropelar é quando um fala por cima do outro, né? O cara não concluiu o raciocínio, o outro pensa que o raciocínio estava concluído, entra em cima. Isso acontece muito pouco, se você reparar, entre Formiga e eu, pelo entrosamento, pela facilidade. E a mesma coisa acontece com ele, né? Ele sabe, né, a minha entonação na hora da transmissão de um gol, né? Como vai ser a minha conclusão, né, de frases, de raciocínio depois de uma narração de um lance, de um gol, e a hora certa de pegar esse vácuo aí, entrar, ter o timing certinho e fazer o comentário dele. Isso é muito importante para uma narração, para uma transmissão, para um futebol que é tão dinâmico, né, como é hoje em dia, tão rápido, tão veloz, com tanta coisa acontecendo e com tanta coisa que o narrador tem que fazer, né, com tanta gente para acionar, com tanta chamada comercial para fazer, chamada de programação para fazer. Pô, a gente precisa entender o respiro um do outro. Na respiração, eu já sei que é a hora dele entrar e ele sabe também que é a hora de entrar. Então, isso facilita muito as coisas, né? Isso torna o trabalho muito mais tranquilo. E eu vou te confessar que quando veio a proposta para a GE TV, para o Grupo Globo,
E ao mesmo tempo em que eu soube da proposta, que a primeira coisa, como é que foi a dinâmica da conversa, né, Jorge? É o seguinte, o projeto é esse, as competições são essas, e nós queremos você para ser o narrador do projeto. Falei, caramba, que legal. Imediatamente, espertamente, talvez como uma tática de negociação, já me disseram, nós estamos indo atrás do Bruno Formiga também. Tipo assim, é um argumento para convencer. Pô, você não vai vir sozinho. Porque é óbvio que gera um receio uma mudança como essa. Você sai de uma casa de 18 anos, vai para uma casa nova, para um projeto novo. Pô, e aí, vai dar certo? Não vai dar certo? Quem é que vai estar comigo? Serei bem recebido? Não serei bem recebido? Pô, você não vem sozinho. Nós estamos trazendo o Formiga junto com você. Então, isso ajudou muito na minha tomada de decisão. Falei, isso me deixou mais convicto do passo que eu estava dando. Caramba, além de tudo de maravilhoso, inclusive continuar morando em São Paulo, né? Maravilhoso, para mim. Pô, o Formiga vem junto. O Formiga vai ser meu parceiro de comentário, junto com a Luana Maluf, junto com todo o nosso time, com o André Balado. Mas ele tá com você. E ele já disse também, né, no vídeo que fez lá no canal dele, o Formiga, que isso também ajudou, né? Foi mão dupla isso aí. Quando ele foi informado que eu estava indo, e a minha conversa aconteceu no mesmo dia que a dele, só que horas antes. Então, quando rolou a conversa com o Formiga, a Globo já sabia que eu estava inclinado a aceitar a proposta. Era só uma questão de formalização. Ele falou, pô, beleza, o Jorge vai estar lá. Né? Deu essa segurança para ele também. Então, já brinquei, já zoei, falei, pô, tô indo embora, tô mudando de casa... Vou ver se eu me liberto do Formiga, ele vem junto. Brincadeira, ele veio junto. Aliás, as pessoas criam muita teoria da conspiração, né? Vocês lembram do vídeo da despedida? Eu citei vários colegas ali, praticamente todos do elenco. No elenco da TNT Sports, né, é um elenco menor, então fica mais fácil a gente citar a galera. No Esporte da Globo, pra você ter uma ideia, são 700 pessoas. Eu fiquei espantado com o número quando vi. Até eu conhecer todo mundo vai demorar. E aí a galera percebeu, você não falou do Formiga. Mas... Aí, horas depois do vídeo, quando saiu na Folha de São Paulo a notícia do Formiga, porque a minha saiu de manhã, no dia 13, a do Formiga saiu depois da rodada do jogo da Supercopa que ele comentou, né? Esperaram o jogo da Supercopa para publicar a notícia. Porque ele ainda comentou, eu saí do ar no dia 8, no dia que eu comuniquei à TNT, aceitei a proposta, estou indo embora, eu já saí imediatamente no ar. Eu tinha jogo para fazer no dia 9, por exemplo, e já não fui escalado, enfim, é um protocolo. O Formiga ainda fez o jogo da Supercopa, mesmo tendo dado a notícia interna lá de que sairia, e aí divulgaram a notícia logo depois. Então foi no mesmo dia, a divulgação foi no mesmo dia. E aí eu lembro que as pessoas... mas o Jorge no vídeo não falou do Formiga. Então, não falei porque ele estava indo junto. O vídeo era num tom de despedida. Então, falei do Vitor, eu fiz um vídeo dedicado pela nossa amizade. Falei do Mauro, falei do Vitor Lopes, falei da Gi, do Ricardinho, todo mundo, Renatão, de todo mundo. E do Formiga, não falei, porque eu estava me despedindo da galera, não vou fazer teatro, né? Não serei hipócrita, eu não podia dizer. Eu tinha que omitir, mas não podia mentir, falar, o Formiga, que saudade, foi um prazer trabalhar com você, continuaremos juntos. Então por isso que o Formiga não foi. Agora vocês entenderam, né? Oh, meu Deus do céu, o cara não falou do Formiga, ele estava indo comigo. E ele vem junto, e a gente tá bem empolgado. E a gente e isso acontece, como eu digo para vocês, eu não acredito em coincidência, eu acho que as coisas sempre têm uma explicação que é muito maior do que nós e que foge muitas vezes da nossa compreensão. Você vê como as coisas são curiosas, né? Paola tá aqui e tá aqui comendo a sua torrada com requeijão, que agora viciou em torrada com requeijão. Eu nunca vi. Eu comecei a comprar as torradinhas integral, né? Torradinhas integrais, porque o nutricionista recomendou. Aí tem que comer as 4 torradinhas com requeijão light, aquela coisa toda, né? É uma das opções de café da manhã. Mas aí eu não sou tão fã. Eu como, aí a torrada fica aí sobrando. A Paola um dia viciou. Agora virou estoque de torrada aqui em casa. Agora a Visconti, a Balduco vão lucrar com a gente. Paola tá aqui que não me deixa mentir. Semanas antes ou meses antes, alguns meses antes, eu cheguei em casa trocando uma ideia com ela e falando do Formiga. Eu falo, Formiga tem sido, eu tenho reparado, eu tenho notado, o Formiga muito carinhoso comigo. O Formiga é um cara, Formiga me cobra muito, e com razão, que eu sou um cara, às vezes, difícil de expressar algumas coisas, né? Jorge, você guarda muitas coisas pra você, isso faz mal, você precisa falar, você precisa... você precisa... E eu sou um cara mais difícil nesse sentido. E ele
eu notava isso, assim, nesses últimos tempos, a gente não tinha ideia do passo que a gente ia dar na carreira, né? Mas eu cheguei um dia em casa comentando, a gente tava andando no shopping, eu e a Paola, e eu comentando isso com ela, falei, pô, eu tenho reparado, cara, o Formiga tá mais próximo ainda, tem sido super carinhoso comigo, tem sido super afetuoso comigo, pô, tá legal a nossa convivência ali no pouco tempo que a gente convive na redação, pô, tá gostoso, tá leve, tá legal, depois do desgaste que a gente sofreu ali entre 2020 e 2021, e olha aí, e olha as coisas acontecendo. E olha a gente agora indo trabalhar junto e a gente se conectando ainda mais e se aproximando ainda mais. Olha aí, né? Olha como é a vida, cara. Eu tô muito convicto disso, sabe? De que Deus vai preparando as pessoas, vai preparando emocionalmente, vai preparando fisicamente, mentalmente. Deus vai preparando você para o passo que você vai dar. Ó, vai chegar a hora, hein? Eu já estou movimentando aqui o tabuleiro para você chegar grandão lá. Você nem imagina. Você nem imagina. Mas pum, vai lá e acontece. E aconteceu. E eu tô muito, muito, muito feliz de ter o Formiga junto. Muito, muito, muito. Tô, assim, é o famoso bom demais para ser verdade, e é verdade, porque foi um dos meus maiores parceiros de transmissão na vida inteira. Como eu disse aqui, nas minhas maiores narrações do esporte interativo, o Formiga estava presente, na maioria delas, na grande, esmagadora maioria delas, o cara que estava ao meu lado era o Bruno Formiga. Também vivi momentos épicos com o Vitor Sérgio, o gol do Messi em 2007 contra o Getafe, a semifinal da Champions agora em Milão, né? O que é do homem o bicho não come, aquele abraço que eu nunca vou esquecer do Vitor Sérgio. E com o Formiga eu vivi ainda mais por força de escala. Messi do Boateng, lembrei mais um. Deixou o Boateng no chão por cobertura, golaço. Formiga estava do meu lado naquele jogo. Então, assim, são inúmeros os jogos. Você vai puxar pela memória, você vai lembrar, caramba, eu costumo lembrar muito quem estava comentando o jogo comigo. Pô, era o Formiga, aquele jogo era o Formiga, aquele gol histórico era o Formiga, era o Formiga. Era o Formiga. E continuará sendo o Formiga. O Formiga, eu vou lembrar para sempre na lembrança a nossa parceria, nossa dupla na cabine do Maracanã no dia 4 de setembro. Vai ser uma das transmissões mais importantes da minha vida. E quem vai estar lá do meu lado de novo? Vai ser o nosso chato com carisma, nosso ranzinza preferido, Bruno Formiga, que tem a fama de ranzinza, mas eu sou mais do que ele, só que ele consegue ser o ranzinza no ar, o ranzinza doce no ar. Eu no ar já não sou tanto, mas no geral sou bem mais do que ele, tá? E ele, coitado, ganha o rótulo aí, às vezes injusto. E a gente vai estar junto, e a gente vai viver essa experiência juntos no Maracanã, a gente vai guardar esse momento para sempre. A gente tem se falado demais nesses dias no WhatsApp, nos dias que a gente não se encontra presencialmente. Ontem a gente se encontrou, mas a gente tem se falado muito no WhatsApp. E aí, cara, eu acordo às vezes de manhã, a primeira mensagem que tem é o Formiga, 7 horas da manhã. E aí? Só falando, e aí? Tipo assim, tá ansioso? Como é que você tá? Não, vambora. Pô, tá foda, não consegui dormir direito, foi horrível. A gente tá nessa, né? A gente tá nessa, vivendo uma ansiedade. A gente tá como duas crianças que estão na iminência de acabaram de receber um presente, só que ainda não abriram o presente tá chegando, né? Então naquela emoção, naquela vibração, tá chegando o presente, e a gente encara, eu pelo menos encaro isso como um presente da vida para nós. E ter o Formiga junto faz parte, é um presente também, né? Tem uma razão que é muito maior do que nós, que explica isso, essa escolha, essa ida do Formiga, esse passo que a gente está dando nesse momento junto. Então, estou muito, muito, muito feliz, muito empolgado de ter o Formiga mais uma vez comigo, e nós vamos voltar a viajar pra caramba, vamos voltar a conviver ainda mais próximos, né, em tudo que é lugar do Brasil, estúdio, estádio, pela América do Sul e por aí vai. A gente está bem empolgado e que seja uma trajetória incrível. A gente quer construir um negócio grande, a gente quer olhar para trás, quando chegar lá na frente, falar, caramba, na transmissão do dia 4 da GETV, um marco para a história do maior grupo de comunicação do Brasil, a gente estava lá. Ó a nossa fotinho aqui, a gente estava junto. Que bom que vai ser assim. Empolgadíssimo de trabalhar com o Bruno Formiga nesse novo projeto do Grupo Globo. E eu espero que você acompanhe a gente, espero que você nos dê feedbacks, que você torça por nós, que você vibre por nós, porque a gente está vibrando muito com isso, a gente está muito, muito empolgado. Pô, se eu pudesse, porque eu não posso, se eu pudesse dizer tudo que o Formiga já me falou sobre isso, as expectativas dele, eu também sonho alto, mas o Formiga é bom de sonho, irmão. Pô, se acontecer 20% do que o Formiga acredita que vai acontecer, eu também acho que vai acontecer em boa medida,
Meu Deus do céu, vai transformar nossas vidas, que bom, que assim seja, que assim seja. Formiga, um beijo pra ti, pra família, pra todo mundo. Sei que Formiga, obviamente, vê o vídeo, porque eu vejo os vídeos dele também, obviamente. Semana que vem a gente vai estar junto várias vezes, né? Segunda-feira nós vamos estar no Panela Sport TV, com o Fred e com o André Balada, às 4h30, né? Falando um pouquinho aqui da estreia do canal e tal. Na terça-feira a gente vai ao Podpah, provavelmente. Tá confirmado, né? Às 7 da noite. Na quarta-feira a gente já vai estar no Rio. Eu vou participar do Redação Sport TV. O Formiga vai participar de um outro programa. E aí na quinta, acho que do Seleção. E aí, pum, quinta-feira é a nossa estreia no Maraca. É, meu irmão. Bruno Formiga, global. Você vê, rapaz? É isso aí. Deixa a sua opinião nos comentários, seu comentário sobre isso, enfim, fica à vontade. Amanhã nos vemos, amanhã voltamos à Vaca Fria, vamos falar de Brasileirão, vamos falar de Botafogo e Red Bull Bragantino que jogam hoje, de Cruzeiro e São Paulo que jogam hoje. Amanhã a gente bota os assuntos em dia, certo? Quero falar também dessa saída do Cuca em breve, né? Dessa sucessão aí do Galo que não vai ser fácil, mas nós vamos voltar devagarinho a falar do Brasileirão. E aí na semana que vem nós vamos virar a chavinha para data FIFA, Seleção Brasileira e GETV. Claro, vai dominar a pauta aqui do canal. Like no vídeo se você ficou até o final, juízo e tchau!